Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. E chegamos no nosso devocional de número 30. Foram 30 dias com vocês aqui, todos os dias postando um devocional, todos os dias trazendo ministrações que falaram ao meu coração e compartilhando com vocês. No devocional de hoje, o de número 30, ele está lá no Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler o verso 42, que diz assim: E diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Durante o período do Reino Unido de Israel, os samaritanos, eles eram considerados parte do povo judeu. Só que entrou um novo rei e eles não aderiram ao novo rei, ao novo governo. Por isso eles foram considerados a partir daí como traidores pelo povo judeu. Com essa divisão, o que antes eles eram um só povo, agora os samaritanos vão para o norte e os judeus ficam no sul. Então isso vem de muito tempo, essa desavença deles, ao ponto de nem se conversarem. Mas existia também muitas outras coisas no meio dessa desavença que foi aumentando cada vez mais. Antes deles dividir, todos eles adoravam no templo que estava em Jerusalém. Quando houve a divisão, os samaritanos criaram o seu próprio templo lá no norte para não precisar descer no sul para adorar. Então os judeus olham isso como esse novo templo, dizendo que agora eles são impuros, porque eles não adoram no templo verdadeiro. Então, desde essa divisão, para os judeus, os samaritanos são considerados um povo impuro. Então os judeus não podem ter contato com os samaritanos, muito menos conversar com eles. Desde aquela época isso era claro entre eles, não havia contato entre esses dois povos. Então chegamos aqui no capítulo 4 de João, onde fala da mulher samaritana que se encontra com Jesus na fonte de Jacó, e ali eles começam a ter uma conversa sobre a água que dá vida. A mulher samaritana, de primeiro momento, ela fica assustada quando Jesus começa a conversar com ela, porque lembra? Os judeus e os samaritanos não se conversavam. Então, resumidamente, eles têm essa conversa e Jesus fala algumas verdades para ela, da vida dela, e também se declara a ela como sendo o Messias. Após essa conversa com Jesus, esse encontro com ele e essa declaração dele, a mulher volta à cidade. E o verso 29 diz assim, do capítulo 4: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Eu acho incrível essa história. Eu não sei porque eu vivo num contexto missionário, mas eu acho incrível o que a mulher samaritana fez. E então fala que ela teve esse encontro com Jesus, houve uma revelação na vida dela e ela volta para a cidade onde ela estava e ela anuncia a outros o que aquele homem, o que Jesus tinha falado para ela, da vida dela, e chama eles para irem até Jesus novamente para continuar ouvindo ele. Então muitos foram com essa mulher até Jesus e olha o que o verso 39 diz. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. No verso 40, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. O que acontece aqui? Eles vêm, Jesus começa a falar a eles e eles ficam tão animados que eles pedem para que Jesus fique com eles, continue com eles pelo menos mais um tempo. E Jesus fica mais 2 dias e com certeza estava falando das escrituras ao coração deles. Tanto que no verso 41 diz que muitos outros creram por causa da sua palavra, por causa do que Jesus anunciava a eles. E o que me impacta, me chama a atenção mesmo, que é o meu devocional de hoje, é o verso 42, que diz assim: E diziam à mulher, os homens: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo.
Algo inédito acontece aqui. Agora, antes eles foram até Jesus por conta do que ela falou a eles, por conta da experiência dela com Jesus, mas agora eles falam: nós cremos nele por conta do que você falou, por conta da sua experiência com ele, da sua revelação com ele, mas nós agora também ouvimos, nós agora também temos a nossa própria experiência com ele. Então nós sabemos que verdadeiramente ele é o Salvador do mundo. A mulher samaritana, ela foi uma excelente missionária. Ela ouviu, ela teve a sua experiência com Cristo e ela imediatamente foi anunciar as boas novas a outros. Ela não guardou para si aquela experiência, aquela revelação. Ela ficou tão impactada que ela decidiu anunciar a outros, que ela queria que outros também sentissem esse mesmo impacto na palavra que ela sentiu. Eu lendo esses versículos, eu posso imaginar o entusiasmo da mulher samaritana falando de Jesus aos outros. Eu acredito muito nisso, sabe? Do ânimo, do que você vive. De certa forma foi diferente o que ela anunciou a eles, porque ela viveu e dessa forma impactou muito na vida deles. Tanto que eles foram atrás dela, foram até onde ela disse que Jesus estava, porque eles também queriam ser impactados pelas palavras de Jesus. A vida dela foi impactada e ela decidiu impactar outros. Esse momento que me impressiona aqui da mulher samaritana, onde ela vai aos outros para falar da palavra de Deus e chamar para ouvir a mesma coisa que ela ouviu, me fez lembrar muito de um projeto que eu e Anderson estamos com as crianças aqui na nossa igreja. A gente tem um projeto de discipulado, inclusive eu tenho um vídeo falando dele aqui e eu vou deixar na descrição se você tiver interesse de ver esse vídeo. Projeto que nós começamos com 7, 8 crianças e ele foi crescendo automaticamente. Hoje nós estamos com 22 crianças. Vejo que elas vêm e elas recebem e elas mesmas, as crianças, convidam outras crianças para vir no projeto, porque elas entendem e elas gostam, né, do que está sendo feito ali. Então elas mesmas recebem e elas mesmas anunciam a outras, tanto que cada sexta-feira que a gente tem encontro com elas, elas vêm com uma criança nova, com um amiguinho novo, porque elas falaram na escola ou na vizinhança. Então esse coração de criança, sabe? Esse coração genuíno, que recebe e não guarda para si, logo quer passar adiante. Eu vejo muito aqui nessa história esse coração de criança, sabe? A gente vê aumentar o grupo a cada semana, sempre tem crianças novas chegando, porque ela recebe e como a mulher samaritana, ela corre, ela imediatamente ela anuncia e traz outros para participar daquilo que está fazendo bem para ela também. Quando nós recebemos a palavra de Deus verdadeiramente no nosso coração, isso traz mudança, isso traz transformação. Não tem como você receber a palavra de Deus e ficar do mesmo jeito. Não tem como você não querer anunciar, não tem como você não querer falar dos milagres, dos testemunhos, das experiências que você está vivendo. Não tem como você não ficar entusiasmado, animado com a palavra de Deus. E assim foi a mulher samaritana. Ela recebeu e logo anunciou. E eu finalizo esses 30 dias de devocionais, esse desafio com muita alegria, porque eu gosto sempre de concluir no geral o que o Senhor está ministrando. E Ele ministrou no meu coração, mas eu acredito que no seu também, porque eu estou aqui compartilhando com vocês todos os dias. E o que mais Deus falou aqui no canal foi sobre experiência com Ele. Então, eu quero deixar uma mensagem final. Busque a experiência com Deus, a sua própria, a sua íntima. Busque ouvir a voz de Deus, para que você tenha experiência com Ele, para que você não viva da experiência do outro, para que você não viva da experiência do seu líder. Você precisa ter a sua própria experiência. Isso depende muito do quanto você o busca. Isso depende do muito quanto você quer. Por que que eu sinalizo isso? Por que que isso é tão
importante para mim e por que eu venho aqui anunciar para você também. Porque quando eu tenho uma experiência com Deus, há uma transformação na minha vida, todo o meu ser muda num processo com Deus. E isso, quando acontece na vida de um ser humano, é maravilhoso. E além de acontecer essa transformação, ele passa a outros o que ele está vivendo com Deus. E a palavra de Deus é isso que a mulher samaritana fez: anunciar a outros, não ficar para si, não guardar para si esse tesouro que Deus deixou para nós. E esse canal é destinado principalmente a isso, a anunciar a palavra de Deus por aqui também. Quero agradecer a você que está comigo nesses devocionais. Muito obrigada, não só isso, a todos os inscritos do canal. E eu peço que você que chegou aqui e não é inscrito, se inscreve, nos ajude a crescer, nos ajude a propagar esses vídeos para mais outras pessoas. Deus abençoe a sua vida e até mais. Tchau!